Fala, gurizada, beleza? Estamos começando mais um Pode Ser. Estamos aqui com umas gurias que a gente vai falar sobre as Olimpíadas. Esse aqui eu vou fazer um pouco diferente. Então, se vocês quiserem se apresentar aí, a gente já começa assim já. Bora lá. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Giovana e eu sou uma fã das Olimpíadas, né? Estou acompanhando aí e é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite e estou animada para a gente começar a falar dos esportes que a gente está acompanhando. Então, eu sou Rafaela, eu também sou uma grande apreciadora dos Jogos Olímpicos. Eu também estou muito honrada de estar aqui conversando com vocês nesse podcast que é muito bala. Então, é um prazer, gurizada. Estou esperando aí a gente começar os nossos papos olímpicos. Então, vamos lá, né, galera? A gente está aqui hoje para falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos que está ocorrendo em Tóquio esse ano, né? Era para ter acontecido ano passado, mas devido à pandemia de coronavírus, foi jogado para 2021. Mesmo, eu já vou começar tocando uma crítica, né? Mesmo eu achando que poderia ser adiado para 2022 com o público. Não sei o que você tem a dizer, se vocês acham que concordo com essa minha fala inicial. Giovana? Eu não sei, estava pensando aqui, né? Eu também acho que tinha que ser adiado, mas eu nem sei se é adiado com o público, né? Porque, que nem eu me lembro que no início da pandemia o pessoal falava, não, vai dar 6 meses, vai estar tudo normal de novo, e não foi o que aconteceu. Então, acho que era válido adiar, esperar um pouquinho, mas essa questão do público só em 2022 para a gente saber se daria para ter ou não. Exatamente, né? A gente sempre espera que os Jogos Olímpicos possam ter aquele monte de gente, todo mundo vibrando junto, de todas as partes do mundo, aquela interação que a gente gosta de ver, que é bonito, né? Mas não sei nem se adiando mais um ano a gente poderia ter. Claro que foi uma Olimpíada que, mesmo adiada, foi precoce, né? Uma Olimpíada. Mas não sabemos, né? Não podemos nem dar um tipo de previsão. Mas que o bacana da Olimpíada é o público e é a junção que a gente tem, isso sim. Isso é de sentir muita falta. Eu sempre com penso positivo, eu acho que deveria esperar mais um ano, na esperança de que já tivesse o pessoal pelo menos vacinado pudesse entrar, com todo esse cuidado que a gente já tem hoje nos jogos de futebol, por exemplo, na Europa, jogos de vôlei, até alguns campeonatos de tênis de mesa lá para a Ásia, Europa, que tem mais esse costume, já tem plateia com todo cuidado, distanciamento, máscara, etc, óbvio. Acho que isso é uma coisa que vai acabar ficando, independentemente, daqui a 50 anos a gente provavelmente vai manter esse costume, até por uma questão de saúde mesmo, né? Então, eu acho que seria mais viável a gente esperar, porém, a gente também tem um lado dos atletas que estavam sem nenhum apoio. Então, eu acho que para alguns atletas ainda fica melhor, mesmo que um ano de atraso, né? Era para ter sido ano passado, ser esse ano. Então, a gente, se for botar numa balança aí, tem a questão do público, mas também tem a questão de que, principalmente no Brasil, a gente tem muito atleta que não tem nenhum, não é valorizado de nenhum jeito. E aí a gente vê os caras caindo lá na fase de grupos, porque são horrível, mas não viram um terço do que o pessoal fez antes para estar lá. Então, a gente tem todo um questionamento para fazer se a gente for entrar nessa questão aí, vai longe. Não, sim, e lembrando que as Olimpíadas são 4 anos, né? A Olimpíadas em si e aos Jogos Olímpicos que ocorrem no final do 4º ano. Então tem toda uma base por trás, né, gente? Não sei, Brian, tu quer puxar alguma coisinha aí já? Eu acho que eu já fiz minha fala inicial. Acho que a gente tem que primeiro pedir se a gente pode mostrar a imagem do gatinho no YouTube. Bom, brincadeiras à parte, sobre essa situação esse ano, a gente sabe que as Olimpíadas, que por mais que seja no Japão, que seja um lugar super machista e todas as coisas e tal, participação especial. Acontece. Acontece, só segue o baile. Aqui. Perdão, ela tá vermelha, meu, tadinha.
Tá. Ai, ai. A gente sabe que no Japão é um local super machista, tem todos esses preconceitos ainda muito fortes, né? E a gente sabe ao mesmo tempo que esse ano é as Olimpíadas que teve o maior número de mulheres participando. E a Rafaela, como eu já conheço, né? Já tem uma super participação, muitas pesquisas sobre feminismo, e é essa parte que eu trouxe ela, porque como vocês bem sabem, a gente fala de futebol, fala de política, então sempre que a gente puder enfiar algum assunto no meio para fazer vocês ouvirem, a gente vai fazer. Então, tamo aí, manda aí, Rafa, o que tu acha sobre esse ano? Foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram, né, com relação a esses Jogos Olímpicos aí. Essa divisão de gênero, não 100%, mas um pouco mais igualitária, né? E acho que, assim, faz muita diferença pra gente que tá aqui assistindo de fora, né? Pra gente que pensa no esporte e, enfim, eu acho que isso ainda vai gerar muito mais frutos pros jogos. Uma questão que eu achei muito interessante é que a gente falar, né, é que mesmo com essa parte de trazer uns Jogos Olímpicos mais igualitários, ainda assim as mulheres sofrem com uma pressão absurda, né? Eu tive a infelicidade de ler um comentário depois que as nossas gurias do futebol perderam para o Canadá. Tive a infelicidade de ver um comentário dizendo que é esse tipo de jogo que justifica a falta de investimento no futebol feminino. E eu acho que a gente vai para um lado que é muito complicado quando a gente diz isso. Porque eu não entendo como uma justificativa, eu entendo como uma consequência, né? Se a gente não investe no esporte feminino, se a gente não a gente já não investe no esporte em geral, né? Mas investindo ainda menos no feminino, a gente continua afirmando esse estigma de que não é espaço de mulher tá lá, sabe? Então, a gente tem que trazer à tona cada vez mais essas discussões de que o esporte feminino ele deve ser valorizado, ele deve passar na TV tanto quanto os esportes de modalidade masculina, né? E, sim, é uma imensa felicidade que esses jogos tenham sido uh, uh, mais próximos de uma igualdade de gênero, mas ainda é uma infelicidade que a gente tenha que ver esse tipo de comentário que fomenta um estigma muito difícil de engolir. Só aproveitando rapidinho, já que eu tive essa pergunta, tu focou logo no futebol, né? Que o Brasil é o país do futebol, a gente não tem investimento nenhum. E não sei se você chega a acompanhar um pouco do futebol feminino, mas a gente sempre tenta abordar aqui o máximo possível, até porque a gente acompanha sempre, tanto o Grêmio quanto o Inter. Claro que acaba sendo mais o Grêmio, mas a gente sempre tenta falar bem do Inter, até porque o Inter investe no futebol feminino, não tanto quanto deveria, e já o Grêmio, Mas ele investe tem bem, né? futebol feminino, mas investe bem, né? Já o Grêmio faz por obrigação. Por mais que hoje até não possa ser que não seja isso, a gente vê que cresceu, mas no início a gente sabe que foi por uma questão de obrigação. E essa coisa do pessoal sempre falar mal é a maior prova que o pessoal não acompanha. A gente teve essa prova depois do Grenal, que teve feminino, que o pessoal caiu em cima da Raíssa de um jeito assim, ó, surreal, que até hoje eu me lembro disso, porque o pessoal não acompanha, então vê um jogo e acha que já tem todo o mérito de falar sobre aquilo. Não só sobre o futebol feminino, mas agora as Olimpíadas é uma das maiores provas, a gente teve pessoal. Graças a Deus, a gente tem muito pessoal ali, os guri que ganharam medalha tiveram como treinar em casa, tiveram outros espaços, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem esse espaço. Então aí é o investimento dos outros esportes no Brasil que a gente já não tem. Futebol feminino, então chega a ser surreal a falta de responsabilidade que a gente acaba tendo, né? Infelizmente. Isso também me faz lembrar, por exemplo, do Ítalo, né? Foi o nosso ouro no surf. Primeira vez que a gente vê o surf, né? Nas Olimpíadas, tem o Ítalo com o nosso ouro. E saber que o cara aprendeu a surfar numa tampa de isopor. É tipo, é um absurdo, porque a gente tem um dos países com que é a maior costa litorânea, né? E não tem investimento nesse esporte, né? Não tem investimento assim que as crianças aprendam. E tanto que quando a gente pensa no surf, eu pelo menos, não sei se essa é uma concepção geral ou minha, eu penso em um esporte extremamente elitizado, porque tu só vê o quê? As pessoas de Santa Catarina para cima, né? E para quando chega no Rio de Janeiro e o Nordeste não de novo. Então, assim, a gente pensa que é muito pouco investimento e é muito talento, né? E é doído, é sofrido demais falar sobre isso, porque a gente pode entender que por isso a gente tem muito talento se perdendo, a gente tem muita vontade ficando para trás, justamente por falta de investimento.
Tu sabe Acho que que não. desculpa, pegando um gancho do que tu falou, eu tava assistindo um jogo esses dias, se eu não me engano, era Brasil e Estados Unidos, vôlei masculino, e o comentarista tava falando justamente isso, sabe? Ah, tá vendo aquele jogador ali dos Estados Unidos, o melhor, que tá tocando mais? Ele ganhou prêmio, que era o melhor no vôlei universitário, ganhou prêmio. Então, assim, lá fora a gente vê muito isso, né? Vários alunos de faculdade que têm bolsa integral ou parcial, justamente porque eles dedicam um pouco do tempo deles para um esporte e eles são valorizados por isso, né? Tem essa troca que aqui não tem. Aqui, tu vai fazer um esporte no colégio, as pessoas já pensam que tu quer matar a aula para ir nas competições, né? Que é tudo pela festa, e aí tu acaba perdendo, porque obviamente a gente não tem incentivo suficiente, né? Olha o E GIFs aí aí. eles não ia comentar assim, mas já que tu falou mesmo, então aí o pessoal já espera, na verdade ele nem espera, o pessoal quer mesmo que tu perca para dizer, viu só, é mais uma forma de fazer balbúrdia, né, da gente desperdiçar nosso tempo, e na verdade não. É o pensamento daqui, não é a realidade. Infelizmente, aqui a gente luta contra a realidade de que o esporte realmente ele muda as vidas das pessoas. E as Olimpíadas, para mim, eu gosto de conhecer a história das pessoas que estão ali nas Olimpíadas, né, em qualquer esporte, porque normalmente é onde tu vê a prova real de que o esporte consegue mudar a vida das pessoas para melhor. Sim, cara, não, olha, tipo, é inacreditável. Aí tem muita gente que só vê os Jogos Olímpicos ali e diz é do Brasil, tá? E vocês acompanham o resto da vida dos atletas? Tipo, o pessoal não faz isso nas redes sociais. Tipo, o Ítalo era conhecido porque ganhou, tava sempre no Globo Esporte e tal, a Fadinha também. Mas olha o pessoal do ping-pong, o Brian, que gosta bastante, não tem tanto investimento e o nosso futebol feminino, como a Rafa falou e o Brian também, a gente sempre traz aqui, é muito pouco falado, ou às vezes só quando é final de campeonato ou passa por uma competição importante. Então, o Brasil tem que mudar a ideia de concepção de esporte que vem sendo destruída, acho que nos últimos 8, 6 anos por aí. E tem uma outra questão muito importante que se o Brasil, como um país gigante que é, e de diversas culturas, investisse no esporte, a gente tem toda a questão política totalmente enraizada, que é a criança passar mais tempo na escola, tem investimento dentro das escolas públicas, porque a escola particular, tu vai ver o pessoal que sai de lá, tu vê uma pessoa que estuda numa escola particular, já vai estar na Sojipa, que aqui no Rio Grande do Sul é o maior dos esportes, tá ligado? E na escola pública não, e tu vê muito guri que joga futebol também, tu vê muito guri que joga vôlei, e às vezes muitas poucas escolas investem em outros tipos de esporte, poucos professores têm esse dinheiro que a maioria dos professores, pelo menos eu que estudei sempre em escola pública, e todo mundo aqui que eu saiba, então, a gente sempre vê os professores tirando dinheiro do bolso para tentar mostrar algum outro esporte que não seja vôlei, basquete e futebol, quando tinha uma cesta, quando tinha uma rede na escola para fazer algum outro esporte que não seja futebol. Então, tem todo um outro investimento. Às vezes, a gente fazer a questão pública sem investimento, investimento é a base de tudo, né? Investimento não tem, que nem quem a Giovana falou, tu vai fazer um campeonato, tu quer matar aula, tu não quer ir, tu quer sair, aí tu vai ver durante todos os outros dias, fora do horário da aula, tu estava lá treinando, tá ligado? E a gente, pelo menos aqui, nós quatro, temos o IF, que é uma baita de uma base de ensino médio, tá ligado? Mas o nosso fundamental nem sempre foi o mesmo, então tem toda uma construção aí, né? Se o pessoal realmente investisse no esporte, a gente teria, creio eu, que muito menos criminalidade, até pro pessoal é uma diversão, tu faz esporte, é uma diversão pra ti, tu faz porque tu gosta, né? Tem muita gente que estuda porque gosta, claro que tem, mas o esporte é uma questão muito diferente, né? Tá louco? É uma Sim, discussão sim. grande demais. Não, se a gente for pensar aqui, a gente pode ficar até o final das Olimpíadas falando. Mas essa questão do que vocês acham do Estado investir no esporte? Eu vi muita gente falando, os Estados Unidos investe muito, como a gente já falou aqui. Vocês acham que o Estado tem que investir ou é independente, tem que correr atrás dos patrocinadores? Não, é uma obrigação. O Estado investir é uma obrigação, é um dever. É, além de ser uma questão de trazer medalha de prestígio para o país, de mostrar que o país é um país desenvolvido, que pensa, né, nessa questão, também é uma questão de bem-estar social, né? A pessoa que pratica esportes ali partindo pelo Estado é uma pessoa que, gente, é um absurdo que não se invista.
né? A gente cansou aí de ver o quê? Quantos projetos sociais que usam o esporte para tirar uma criança da vida do crime, para evitar que um jovem vá para a vida do crime, né? Isso é muito usado como política pública, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, né? Podemos dizer assim. E, enfim, pelo menos aqui no meu bairro, a gente vê os espaços voltados para o esporte, ali o Pampa, as Secores, também atuando, né, como um grande aliado nessa questão. Eu acho que mais do que algo positivo é um dever que o Estado deveria ter para com a população. Só situando, porque a gente tem um pessoal que nos escuta dos Estados Unidos e, para quem não sabe, onde a gente mora aqui é na Restinga, é um bairro periférico de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, só para situar mesmo. Gi, se quiser falar uma coisinha aí. Hello, everybody. Vou dar um oi pro pessoal dos Estados Unidos. Exatamente o que tu estava falando sobre aqui especificamente na Restinga, né? Eu já tive a oportunidade de ser convidada, eu e minha mãe, para a gente conhecer um programa de vôlei que um policial militar faz aqui numa escola da Restinga. Depois eu posso confirmar o nome direitinho do projeto. Eu achei demais. E era depois do horário da aula, então ali para umas 7 da noite, por aí. E é impressionante que as crianças, elas não iam para casa. Elas já não iam para casa, entendeu? Esse horário elas não estariam em casa. E saber que elas estão ali, e elas estão ali porque elas querem, porque elas se divertem, e elas estão fazendo amizade, e estão conhecendo o esporte. E para ser sincera, tinha criança ali que jogava melhor do que eu, que já não é muito difícil, mas é para mostrar que às vezes até numa brincadeira tu já tem um futuro profissional que nem sonha que pode ser profissional, tá ali de verdade só para se divertir, porque não tem ideia de que a gente pode levar isso como uma profissão, porque aqui principalmente, né, a gente não leva. Lá fora a gente enxerga como profissão, mas aqui é muito difícil que as pessoas enxerguem. Então, quando a gente fala, vou botar meu filho para fazer ginástica, eu sou uma pessoa que já fiz tudo que é tipo de esporte. Eu era pequena, eu fazia ginástica, eu fazia judô, eu fazia handball, eu joguei um pouco de vôlei. E nunca na minha vida eu parei para pensar que se eu fosse boa e eu treinasse muito e eu me focasse, eu podia hoje estar nas Olimpíadas, por exemplo, né? Então é uma coisa que não acontece. E sobre isso eu queria comentar com vocês, que até fiquei envergonhada de não saber, mas quando vocês fizeram o convite, comecei a pesquisar um pouquinho mais, assim, que a gente assiste, a gente sabe algumas curiosidades, mas a gente indo a fundo, a gente descobre outras. Que a gente está comentando sobre o investimento do Estado, e especificamente o nosso Estado tem 3 medalhistas, né? 2 aqui de Porto Alegre e um de Canoas, que é o Fernando da natação e o Daniel e a Maiara do judô. E os 2 são da Sojipa. E isso mexeu comigo de pensar que nem eu sabia. Então, aqui dentro do estado, a gente tem 3 medalhas e isso não é divulgado, isso não é incentivado e isso não é patrocinado da forma como deveria ser, né? E isso é o investimento é a base de tudo, né? Como o Rafa disse, que a gente aqui, nós 4 aqui, por exemplo, somos da Restinga. Todo mundo aqui cresceu ou passou muito tempo dentro da Restinga. Então, a gente já tem um baita exemplo que é o Pampa e o Secores. O Secores da Restinga é uma cancha que tem quadra de vôlei, basquete, futsal, tem tudo ali. Eu, quando era criança, fiz ginástica artística ali no Secores também, porque tinha investimento, ficou bastante tempo, depois virou um projeto somente de dança. Então, sempre que tinha espaço lá público, tinha alguém para investir para ajudar a gurizada do lugar, tá ligado? Não que só a Restinga seja importante, mas é que é o nosso exemplo ali da volta, né? Então, o pessoal sabe como é que é a situação. Mas até assistindo as Olimpíadas, eu tava assistindo o handball, que é o que tá passando bastante na TV, principalmente, né? E aí tu vê, porque tal guria joga no Barcelona. Barcelona tem time de handball. Agora, daí depois o pessoal fica falando do Flamengo também, por exemplo. O Flamengo investe muito em outros esportes, outras áreas do esporte, não somente futebol. Então, por esse lado, é muito plausível a gente parabenizar o Flamengo. Daí tu vai ver o Grêmio e o Inter, que são times gigantes, ganham milhões, não é nem um pouco que eles ganham, e os caras não são capazes de investir em um grupo de natação, um grupo de judô, um grupo de vôlei. Agora é só futebol e futsal, porque eles sabem, o Grêmio ali, futebol feminino, né? O Inter também. E os próprios clubes não têm essa questão de querer investir. E podia até gerar mais lucro para eles, né? Mas aí é muito pouco ainda para eles, isso que acaba ferrando mais ainda a situação. Tipo assim, aqui a mesa é só de gremista, né? Mas já alfinetando o Inter um pouco,
Ali o Gigantinho, mano, o espaço é perfeito para ter um time de vôlei, velho. O Grêmio ainda não tem esse espaço, mas ali o Gigantinho tá parado não sei quanto tempo, só recebendo bagulho da Disney lá. Podia ter um ter um timezinho de vôlei, nem que seja só para final de semana, tá ligado? Engatando nesse assunto, até não posso tirar o mérito do Inter, que quando eu era, infelizmente, vou ter que dar esse mérito, nova, eles foram no colégio que eu estudava para convidar a gente para fazer parte de uma escolinha de tênis totalmente gratuita, e a gente tinha esse suporte. A gente só pagava a passagem para ir para voltar, e eles davam alimentação, eles davam material e tal, mas o problema em si não é fazer isso, fazer o projeto, aplicar o projeto, é dar uma seriedade para o projeto, porque toda vez que eu estava lá, e esse foi o motivo pelo qual eu parei, eu entrei com vontade de aprender o esporte, e eu estava lá só para fechar uma carga horária daquele profissional que foi contratado para aquele projeto, entendeu? Eu sentia isso. Então, o problema às vezes não é assim, tem um espaço, vai lá e bota. O problema é como tu vai inserir e qual o teu real propósito em inserir aquilo. Porque eles tiravam fotos várias vezes. Eu apareci numa reportagem do Jornal do Almoço, na televisão e no site, que a gente foi num lar de idosos. Mas eu não aprendi tênis. Eu fui num lar de idosos, eu fiz uma ação social, foi super bacana. Mas, de novo, eu não aprendi tênis. Então, qual será que é o verdadeiro propósito por trás dessas atividades, né? A gente tem que pensar. Não adianta só dizer, vai lá e fazer, sem ter um entendimento do que aquilo vale para aquela criança, né? E de como eu tô tirando a oportunidade da criança de aprender o esporte só porque eu tô fazendo para dizer que eu fiz. Sim, sim. E pulando já para Olimpíadas mesmo, né? Saindo um pouquinho dessa questão social, indo para Olimpíadas, qual esporte vocês praticavam, praticam no dia a dia? O que você tem gostado das Olimpíadas? Então, eu já pratiquei natação por um tempo. Eu agora pratico Muay Thai, que, se eu não me engano, vai ser, né, uma prática esportiva dos Jogos Olímpicos a partir de Paris 2024, se eu não me engano. E já fiz, assim, coisas não olímpicas, né? Já fiz um pouco de karatê por um tempo, algumas danças. Mas agora, nesse período olímpico, eu tô acompanhando mais os jogos de vôlei, de handball, quando passa. Vi algumas lutas do judô. E tenho visto as natações. Ontem acompanhei a canoagem, que é uma modalidade que eu gosto muito. E aí, eu tô pulando de uma em outra, não tenho favoritos. Eu tenho apenas ataques cardíacos em tudo que acontece que envolve o Brasil. Gi, tu aí, pode falar aí. Então, é mais fácil dizer o que eu não fiz do que eu já fiz. Mas eu já fiz handball. Mas eu fiz de graça no Inter. Olha aí, ó. Me aproveitei do time alheio. É a vantagem. O Inter aí, ó. Viu só? Gremista usando o espaço Fiquei de vocês. gastando dinheiro deles lá. Por isso que eles estão nessa situação. Eu comi muito, realmente. Foi uma época boa. Eles me davam um hambúrguer, foi ótimo. Enfim. Eu já joguei handball. Já fiz ginástica. Já fiz judô também. E por último, né, antes de começar a pandemia, estava jogando vôlei, estava entrando em quadra, né, participando ali com a equipe, não posso dizer que estava jogando, mas estava ali. E tenho assistido desde... Na verdade, eu não era muito fã de esportes, assim, relacionado a Olimpíadas e tal, quando eu era menor, porque eu sempre associava com futebol, e foi de alguns anos para cá que eu comecei a, de fato, gostar de futebol, né? Eu sempre achava, tipo, ai, que saco, eu vou perder meu domingo porque as pessoas querem assistir futebol. E hoje eu sou essas pessoas que fazem os outros perder o domingo para assistir futebol. Então, quando eu comecei a acompanhar, foi direto vôlei, assim, eu não jogava muito ainda, mas eu já era viciada em assistir, e assistir toda a trajetória do Ouro em 2016, do Alisson e do Bruno, então foi muito bacana. Eu assisto vôlei de quadra, vôlei de praia, estava assistindo o surf, né,
assisti um pouco do skate também. E tava assistindo umas coisas muito aleatórias, que eu decidi que vou assistir umas coisas que eu nem entendo. Então, ontem de noite eu tava assistindo a luta greco-romana, que eu não entendi nada, mas foi muito legal. Tava assistindo o ciclismo, que é o... Eu não sei o nome exato, mas é com as BMX. BMX. É BMX mesmo. Uhum. Então tá. E a natação, assisti também ginástica da Rebeca, né? E que eu me lembro agora, eu acho que é isso, porque eu não tô conseguindo muito tempo para assistir tudo, né? Que é 12 horas, então eu tenho que achar um tempo para dormir aí. Sim. Eu assisti tudo do skate. Eu tô muito ansiosa para começar o skate park agora. Eu achei o skate street maravilhoso. Eu acho que essas Olimpíadas serviram muito assim para eu ver o que, tipo, para eu quebrar algumas convicções que eu tinha a respeito de alguns esportes. Eu também acompanhei as ginásticas. Mas assim, as Olimpíadas eu tenho um negócio que, tipo, eu acho que eu até cheguei a comentar com o Brian, que são muito importantes para mim, desde que eu sou muito pequena. Tipo, eu lembro de como tava o clima na abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Assim, eu lembro de onde eu assisti alguns jogos. Então, ela tem essa carga, assim, muito afetiva para mim. Os Jogos Olímpicos são, de longe, as coisas que eu mais gosto de ver relacionadas a esporte, assim. Tipo, nem a Copa mexe tanto comigo quanto as Olimpíadas. Eu acho demais, assim. Eu não sei, eu não sei nem dizer quais foram todas as modalidades que eu assisti só nessa, né? Mas eu sei que eu tô assim, virada, eu vou continuar virada, porque eu já tô morrendo por dentro com os jogos de vôlei de hoje, à 1 da manhã. Mas assim, acho que depois do dia 8 eu ponho o meu sono vai voltar ao normal, porque até lá eu não garanto nada. Bom, vocês trouxeram aí 2 modalidades novas, né, que entraram esse ano, que acho que vão ficar por muito tempo, né, e o Brasil levou uma grande vantagem. O que vocês sabiam mais ou menos dessa modalidade? Nada, pouco, praticavam? Rafa, teu skate está aqui em casa, não esquece. Me diz aí. Brian, também, se quiser falar aí, tá quietinho hoje. Eu falo demais, né? Agora eu vou te adultos falar um pouco. Então, sobre surf e skate, né? Eu não sabia praticamente nada. Eu fui entendendo ali as notas do skate enquanto eu estava assistindo. Aí eu comecei a entender. Chegou no final, eu já estava entendendo o que era, né? Que eles falavam aqueles nomes em inglês que parecia grego, na verdade, porque não fazia sentido nenhum. No final eu já estava conseguindo entender. Mas agora o surf foi complicado para mim. A única coisa que eu entendi é que roubaram Gabriel Medina e ponto. Eu tô praticamente na mesma, com a diferença de que, pelo que eu entendi, tu sabe andar de skate e eu não. Eu não sabe. Então a gente tá na mesma mesmo. E eu já até tentei uma vez, um amigo meu tentou me ensinar, mas eu sou muito desastrada por essas coisas de ficar ali, né? Por isso que a ginástica não deu certo, porque meu equilíbrio não é muito ok. E então eu achei legal aprender sobre os dois, mas eu não sabia nada sobre nenhum, e o surf muito menos tentei praticar. Acho que eu prefiro manter minha vida. Do jeito que eu sou, eu me afogo e não volto mais. E as nossas praias não nos proporcionam isso, né? Brian, Olha, a contigo. Cidreira tava igual Tóquio. Então não dá nada. Você vai aqueles mar ali, Tava Cidreira, bem parecido Chocolatão, ali, é a ó. mesma coisa. Eu achei que tava em quintão. Se falasse, eu não ia duvidar. Mas nesse caso aí dos esportes Sim. desse ano, o meu irmão, ele anda de skate, né? Ele sempre andou, então eu já tentei muitas vezes, mas olha, horrível. Nossa, eu fiquei só de pensar, eu já caí. Mas aí no caso, tá indo, não. A minha irmã que tá aquela anda de skate, mas dá um olizinho ali. Começando só uma coisinha de fundo. Mas o skate, como o meu irmão acompanhava muito campeonato, volta e meia eu sentava com ele para fazer companhia, assistir algumas coisas ali. Então, eu nem digo que roubaram da Raíssa, o do Medina no surf eu não sei nada, né? Para mim, pegar jacaré já tá ótimo. Mas ali do skate, a única coisa para mim que ficou assim foi sacanagem com as gurias, não com a Raíssa, mas com a Rosa e com o peruano, meu. Que ele teve uma manobra que o peruano deu antes, que ele acabou ficando em quarto. Eu acho que para mim, se teve algum roubo no skate, acabou sendo em cima do peruano, que eu não lembro o nome dele. Acho que é Ângelo. Mas e sobre os esportes aí, eu sempre joguei
tênis de mesa, sempre não, né? Comecei a jogar, acho que depois que eu entrei no ensino médio, mas sempre joguei vôlei e futebol, mas sempre fui horrível também. Acho que, e joguei, e fazia, dá pro gasto. E fazia O arremesso de Brian peso, é até ganhei, medalhista, gente. Só pra falar, o Brian é medalhista, hein? sou vice no estadual. Se eu É. tivesse treinado de verdade, eu até talvez tivesse investimento no ensino médio, talvez eu estaria em outro patamar, né? Pois Mas então, não tem não investimento matar a nenhum. aula para jogar? Nunca fiz isso, nunca fiz isso. Eu ficava no universo roubando as mesas dos outros, Não, mas tudo bem. nunca. Enfim, segue aí, segue aí. Mas é isso, eu jogava futebol, sempre joguei na rua mesmo. Nada demais, não sou muito bom em futebol, mas vôlei no IF também, o pessoal do IF sempre teve um bom treinamento ali, então, condicionamento físico, etc, sempre foi muito importante para mim. Foi muito importante, né, mas vamos se respeitar. O Dudu é goleiro, depois ele fala dele, da vida dele aí. Mas é isso, eu já fazia atletismo, fazia arremesso de peso também, já fiquei em terceiro lugar aqui no GIFs, então, GIFs não, parabéns, no GERX. E é isso, a gente, mas era um pouco investimento, era meio que um treino rápido, sabe? Porque como o pessoal não tinha interesse, a escola também não fazia o pessoal ter interesse, né? Então, que se tu quisesse fazer alguma coisa, tu tinha que ir um pouco atrás, por mais que já tenha um pouco mais de investimento, né? Mas até hoje eu tava procurando esses tempos, eu ia começar a fazer Muay Thai, comecei a fazer, mas por conta da pandemia tive que parar, né? E tênis de mesa eu tava procurando na Sojipa, mas é muito caro fazer na Sojipa, daí tu trabalhar, estudar e fazer aula de esporte, por mais que tu goste pra caramba, é muito difícil, cara, é muito difícil. O Eduardo, e agora acompanhamento de Olimpíadas, cara, nem durmo mais, nem sei mais o que é isso. Não durmo e trabalho e café, olha aqui minha canequinha de café por dia, umas 5 dessas. Tranquilo. Cara, falando um pouquinho de mim, bom, desde muito pequeno sempre fui do futebol, eu era goleiro, né? Mas na questão de uma cirurgia na mão eu tive que parar. Não, no ano que eu ia fazer uma seletiva no Grêmio, eu tive que parar porque eu fui fazer cirurgia. Daí eu segui nos esportes, sou apaixonado por todos os esportes. Não entendo nada do surf, mas concordo com as gurias. Foi um roubo do caramba, para não falar palavrão. Aqueles juízes lá não sabem nada de surf, nós que entendemos aqui. Joguei vôlei no ensino médio. Por ser goleiro, acho que a minha posição sempre foi líbero, né? Eu era baixinho, mas não era comparação, acho que era o mais alto do time de vôlei. Perdia só para um, eu acho. E hoje curso Educação Física, né? Já vou falar um pouquinho, porque eu quero mudar também essa questão do esporte nas escolas. Eu acho que é muito fraco, acho que a gente tem que investir mais, trazer o aluno para fora da escola normal que a gente tem hoje. Que o IF me ensinou isso, né? Que a gente consegue ir para eventos esportivos em todo o país, dentro do estado. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a escola pública demais. Brian, você tem alguma pergunta aí? Segue, me enrolei aqui. Eu me enrolei muito também falando, né? Voltei umas 3 vezes, mas acontece. Peraí que agora me deu um branco. Eu tinha programado uma coisa para perguntar para as gurias, e eu perguntei uma coisa nesse tchau, vou perguntar agora. Ah, Então eu não, vou deu um... interromper um pouquinho. Pode ir lá. Eu vou falar então sobre uma professora que eu tive a felicidade, né, de ter uma professora que trazia a educação física para além do futebol ali na quadra, para além de um momento extra-recreio, porque eu acho que algumas escolas têm a educação física como isso, né? Como um espaço ali só para a gente gastar um tempo. E aí eu tive a felicidade de ter essa professora que tirou muito do bolso dela para a gente fazer algumas outras modalidades. Por exemplo, por causa dela, eu consegui ter uma prática de badminton, né? Por causa dela, a gente sabia já o que era uma luta greco-romana. Então, assim, a gente precisa de profissionais que estejam dispostos a ser a mudança que muitos outros não esperam ser, sabe? A gente precisa de profissionais, como o Dudu está se formando para ser um, né? Que estejam prontos para fazer a diferença, né? Para esses jovens, para esses alunos. Eu acho que muita parte do amor que eu tenho por esses tantos outros esportes veio muito dessa professora que se negava a acreditar que a educação física era só um momento para a gente ir para a quadra jogar futebol e disputar ali com qual jogo que ia ser, se ia ser futebol ou vôlei e só, sabe? Então, eu consegui praticar badminton, consegui praticar handball, consegui fazer um pouco umas práticas de tênis, tudo porque ela se dispôs a isso. Então, assim, só que também precisamos entender que eu estava numa escola particular, né?
E mesmo assim, para vocês terem uma noção, era uma escola particular, a gente pagava uma mensalidade razoavelmente alta, mesmo que eu tivesse bolsa naquele momento. E mesmo assim, mesmo sendo uma escola particular, ela tirava os materiais das práticas esportivas diferentes do bolso dela, porque a escola só fornecia bolas de futebol e bolas de vôlei. Então, assim, a gente precisa começar a ter essa diferença, né? A gente precisa começar. A gente tem uma expressão na educação física que são dos professores mais antigos, que é o famoso largo ball. É largar a bola para os alunos e vou tomar meu cafezinho na sala dos professores. Tem muito professor ainda que faz isso, que eu acho muito errado. Eu não vou julgar aqui, né? Porque eu também vou fazer isso. Mas, voltando para as Olimpíadas, né? O que vocês acharam? A gente teve uma questão na ginástica, que foi a Simone Biles, né? É em inglês lá. O que vocês acharam da atitude dela, vocês como mulheres, né? E também faz psicologia, se não me engano, né? Tu mesmo, o que tu achou da atitude dela? Foi certa? Vocês apoiariam ela? Eu acho, sem palavras, assim, na verdade, porque eu acho mega necessário e mais importante e mais necessário do que fazer é falar que tu tá fazendo por causa da saúde mental, né? Hoje em dia a gente tem até mais espaço para falar, mas a gente não fala necessariamente assim sobre a importância de captar os nossos limites. A gente sempre fala, preservar a saúde mental, mas a gente não sabe de fato qual a nossa saúde mental, né? Até que ponto eu estou mantendo a minha saúde boa e até que ponto eu estou levando ela a um nível que eu mesma não percebo, mas que já foi demais, né? Eu acho que ela falando sobre isso nas Olimpíadas e deixando claro que, porque ela podia dizer que não era por isso, podia dizer que não queria, podia dizer que, me machuquei, não tô bem, dá mil motivos. Ela deixando claro que é por causa da saúde mental que ela abandonou essas provas, né, faz com que a gente pense quantas das pessoas que estão participando hoje não gostariam de ter a coragem dela, né, e estão ali praticando e estão indo mal em competições, mas não percebem que não é por falta de habilidade no esporte, por falta de técnica, por falta de valores físicos da pessoa, né? Mas sim porque ela não está percebendo que ela não está bem, que às vezes tu passou por uma situação de Covid na tua família, aquilo te deixou mal, tu ainda não te recuperou e daqui a pouco tu tá viajando para o outro lado do mundo e tá fazendo um esporte, tá sendo filmado para o mundo inteiro e está sendo julgado por isso, né? E aí quando a gente vai mal, a gente pensa, putz, então o que eu estava fazendo aqui, né? O meu esforço todo foi para nada, mas a gente não se dá conta de que às vezes não é a parte física que nos impede de alcançar o resultado que a gente espera, né? É mais a parte mental. Então, acho que é importante a atitude dela de falar sobre isso, de reconhecer que não foi, porque, bom, a gente sabe como é que ela é na ginástica, né? Se ela chegasse e falasse assim, é porque eu acho que eu não sei, eu não tô com o meu pé muito bom, ou se ela dissesse alguma outra coisa, as pessoas iam dizer, mas faz mesmo assim, né? Porque tu vai tirar uma nota boa. Então, ela perceber que foi por causa da parte mental dela e ela assumir isso para as pessoas, sabendo que muita gente ia falar mal, muita gente ia reclamar, muita gente ia dizer que é besteira, foi um grande ato dela. Eu acho que foi a medalha de ouro das Olimpíadas. E outra coisa que acaba pesando mais ainda é por ser no Japão, e a gente sabe que no Japão as pessoas se suicidam porque não passam numa faculdade, às vezes, porque lá eles prezam demais o estudo. Não que não tenha que prezar o estudo, claro, mas eles prezam muito e a gente sabe que a saúde mental, no mundo inteiro a gente tem capitalismo aí influenciando isso demais, mas a gente sabe que tem muito isso pesado, principalmente no Japão, então já fica de influência para quem tá lá. E até essa questão do psicológico, a gente precisa de pessoas que se formam em psicologia para inúmeras áreas, e eu acho que o esporte é uma área muito importante. E até um caso meu aí, tipo, super simples, mas quando eu joguei tênis de mesa a primeira vez no campeonato, eu já cheguei numa final e acabei perdendo por nervosismo, porque cada ponto que eu perdia ou cada ponto que eu ganhava, me abatia de forma boa ou ruim, né? E aí isso acaba, tipo, fazendo uma coisa simples ali, um campeonato de escola, tu vai mal, e aí é uma coisa que tu não trabalha, independentemente de qual seja a área de psicologia, é uma área que a gente tem que ver em todos os lugares, né? E a Simone Biles ter saído deu uma chance muito maior para Rebeca, que a gente já sabia que ia estar no pódio, uma guria incrível.
E outra coisa que a gente já puxar um gatilho para a Rebeca, eu, quando era criança, quem me conhecia desde a infância e tudo mais, eu sempre fui apaixonado pela Daiane dos Santos. Eu sabia, tipo, eu era aquelas crianças que nem quando criança gosta de alguma coisa, sabe o nome de tudo. Eu sabia ver o pulo que ela estava dando e sabia o que que era cada pulo e sabia o que que era cada manobra. Agora eu nem lembro mais os nomes dos saltos, né? E eu sempre acompanhei desde criança as Olimpíadas. Copa do Mundo e Olimpíadas foi uma coisa que a gente lá em casa, a gente sempre tacou uns pano verde e amarelo pela casa, pintou a cara em dia de jogo do Brasil. Então, essa coisa, tipo, na minha família sempre teve presente, né? Até a falar, a gente acabei me esquecendo. E esse ano ter visto a Rebeca ganhar tem outra representatividade Opa! muito forte, né? Eu gaguejei. Mas eu sempre acompanhei as Olimpíadas e a ginástica, então, muito mais. E daí ver a reação da Daiane dos Santos também quando a Rebeca recebeu a medalha de prata, tá até me emocionando agora. Mas, meu, é uma coisa muito linda ver. Por mais que não tenha tanta influência, tanto incentivo, acaba que é uma coisa, é um jeito lindo que está crescendo, as pessoas estão vendo isso, estão vendo todo o esforço, né? Nem, até vou parar de falar aqui, mas é isso, é só lembrar aí que isso é uma coisa muito importante pra gente, né, meu tá louco? Cara, eu acho que o nosso surto coletivo foi que a Daiane tem uma medalha olímpica. Eu ainda não acredito. Para mim, ela tem uma medalha. Não sei de onde que a gente tirou isso, mas ela tem a medalha. Rafa, quer falar alguma coisinha? Sim, só ali dizendo que eu concordo plenamente com a Giovana, né? A gente, com relação a Simone Biles, a gente teve ali um atleta que, se eu não me engano, era. Não sei, eu não vou nem falar porque eu não tenho certeza nenhuma. Que criticou essa atitude dela, né? Dizendo que não existe não estar pronto, né? Se tu passou todo o teu tempo treinando esse atleta, então o que ele fez foi não acreditar. Ele não acreditou que a Simone Biles estivesse dando não, ele não vai nem usar desculpa. Uma justificativa, né? Que ela não estivesse dando uma justificativa válida. E esse mesmo atleta perdeu a chance dele de medalha porque ele teve um surto. Assim, ele, se eu não me engano, ele era um tenista. Ele teve um surto, saiu dando com a raquete nas coisas, Djokovic. assim. Djokovic. Isso, Sim, Djokovic. eu vi isso daí. E assim, é terrível, sabe? Porque a Simone Biles falou e parou, não, eu vou parar por aqui, porque, né, eu não sou obrigada a nada. E ele, então, disse que não existe isso de parar por aqui, porque se eu tô treinando, eu vou lá e vou fazer. E então o cara surta no meio do jogo. Enfim, eu até enquanto vocês estavam falando, enquanto o Brian começou a falar da Daiane dos Santos, eu também lembrei desse surto coletivo aí da medalha da Daiane dos Santos. E assim, ó, eu me nego a acreditar que ela não tem uma medalha Cara, agora olímpica. tu lembrou desse caso aí. Mano, esse cara é muito escroto, mano. Na moral, nossos ouvintes, sinceridade aqui, ele é muito escroto, porque ele fez um evento na pandemia, velho. Lotou um estádio de tênis. Não sei se é estádio, se pode dizer. Na pandemia e a maioria do pessoal pegou Covid. Então ele já vem com uma série de fatos e acontecimentos a negativo deles. E vocês, o que que vocês... pode falar, Gi, pode falar. Não, sobre o que vocês estavam falando antes, eu não sei se vocês viram a entrevista que o Altobelli ele deu ao vivo, não sei se vocês sabem quem ele é. Ele competiu nos 3.000 metros com obstáculos, na corrida de 3.000 metros com obstáculos, e ele era como é que eu posso dizer? Pessoal, eu não conheço ele, não acompanhei ele, eu conheço agora, na verdade, né? E o pessoal que comentou disse que ele era a nossa chance de mais uma medalha, né? Então, ele entrou já com essa expectativa na hora da corrida, né? E quando ele não conseguiu, eu não posso dar minha certeza, porque eu não entendo muito disso, mas eu tava vendo ele bem, e daqui a pouco do jeito que eu olhei, parecia que ele tinha batido em um obstáculo com o pé, tinha machucado o pé, e isso deixou ele mais para trás do que ele deveria estar na corrida, né? Posso estar errada, mas foi o que me pareceu, assim, de olhar para a televisão. E aí ele foi dar uma entrevista e o pessoal perguntou, como é que tu está te sentindo? Porque no fim ele ficou em 9º lugar nessa corrida. E aí ele desabafou sobre isso que a gente estava comentando antes,
que ele tentou, e ele se esforçou, e inclusive foi ele quem fez aquele comentário que o pessoal na Vila Olímpica estava tocando muito funk, não sei o quê, ele não conseguia dormir, não conseguia se concentrar. Então, assim, a gente vê quando as pessoas reclamam que, nossa, ela tá usando uma justificativa que não serve na questão da parte mental, mas tem esses dois lados, né? Que às vezes a gente tá bem da parte mental, ele treinou bastante, sabe? A parte mental dele, só que na hora, por um imprevisto, ele vai lá e se machuca e acaba ficando em nono e perde chance de continuar, já volta para o Brasil, né? Nem fica. Então tu vai. Ele comentou na entrevista dele que ele não sabia mais por que ele estava ali, que ele foi um atleta sério, né? Que ele se dedicou a isso, que foi bem emocionante depois, se vocês quiserem dar uma olhada, pessoal que está ouvindo, né? Porque eu não esperava isso assim tão cru de um atleta que recém saiu de uma corrida, que está desgastado, né? E ele foi sincero e disse que ele abriu mão de muitas coisas, abriu mão de tempo com a família, abriu mão de um dia de descanso, para estar sempre ali, colocando o corpo dele no limite máximo, colocando a parte mental dele no limite máximo, e isso que me dói mais aqui no Brasil, porque eu não sabia quem ele era, e ninguém sabia, aliás, alguém sabia, sabe, mas no geral, ninguém sabe quem ele era, e aquele cara ali, ele se esforçou, ele devotou a vida dele a um esporte, e ele não foi valorizado, e tá aí o resultado, entendeu? Eu acredito que se a gente tivesse valorizado ele, se o país tivesse visto o potencial dele, acreditado no potencial dele e os patrocínios tivessem ajudado ele, né, a gente teria mais uma medalha. E aí, então, é muito fácil tu pegar um discurso que nem o dele e dizer, mas não treina, mas não sei o quê. Mas, na verdade, até quando o cara treina e o cara tá bom em todos os aspectos possíveis, ele não vai bem. Então, às vezes, a gente para e pergunta de quem que é a culpa, de quem que é a responsabilidade por não ter conseguido a medalha? Será que é só do atleta que tá ali mesmo? Eu vou trazer agora, né? Lembrei do que tu. Achei que eu tinha travado, desculpa. Com o que tu disse, eu lembrei de uma coisa que eu vi hoje de uma atleta holandesa, Sifan Hassan, que ela caiu no meio da bateria dela, do 1.500 metros rasos, se eu não me engano, feminina. E ela caiu no meio da bateria, então ela ficou para trás. E o que ela fez foi se levantar, correu o mais rápido que ela podia e acabou que ela ganhou, ela venceu a prova, sabe? Então, tipo, a Sifan Hassan, ela conseguiu, caiu, levantou, continuou e ganhou. E outra questão que eu queria trazer com relação ao psicológico dos atletas, né, é que a nossa medalhista, Rebeca, ela agradeceu a psicóloga, né, nas entrevistas dela. Ela falou, agradecer a minha psicóloga, porque a gente trabalhou muito para eu poder estar aqui. Então, assim, o preparo técnico e o preparo mental, eles têm que andar juntos, né? Eles andam juntos. O atleta precisa dessas duas coisas. E quando o mental e o físico não estão se conversando direito, quando um está afetado, o outro não funciona direito também. E a gente tem que ter essa consciência, né? Tudo que envolve o esporte afeta o psicológico daquele atleta, né? Não ter investimento afeta o psicológico daquele atleta, porque gera um sentimento de culpa, né? Como é que eu vou estar lá? Eu quero estar lá, mas como é que eu vou chegar lá se não investem em mim para eu alcançar esse objetivo? E tudo que afeta o nosso objetivo afeta o nosso psicológico também. Então, é lógico, é uma relação, né? É uma equação. Se um lado não funciona, não vai bater com o outro. Então, tudo que envolve o esporte vai afetar aquele atleta também. A culpa não é somente dele, né? A gente não pode ficar olhando para a televisão a cada 4 anos e julgar um atleta por não trazer medalha, sendo que a gente não vê aquele atleta nos outros 4 anos na televisão, porque ninguém se importa com o que ele está fazendo, né? Cara, Rafa, tu tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso agora, mano. Exatamente. O trabalho com um atleta, eu que sou da educação física, vocês viveram esporte, então vocês sabem que, como a Rafa falou, tem que estar tudo ligado. É um trabalho multidisciplinar. A psicologia, o preparo físico, a nutrição, até mesmo a assessoria de imprensa tem que estar tudo junto com o atleta ali para dar a força que ele precisa para chegar lá no final e conquistar o objetivo. Se ele se perde, tipo, numa prova de um ano, pode acabar com a carreira dele
E quando chegar nas Olimpíadas, vai estar abalada ainda pela aquela perda de medalha no Mundial ou no classificatório ali. Ó, já está acabando nosso tempo de novo. Mas acho que é isso. Bright, quer falar mais alguma coisinha aí? Acho que já podemos finalizar para liberar as gurias. Só finalizar aqui, então, usando isso que vocês falaram agora, né? E a gente tem muita questão do psicológica e a gente tem o Fratos que ganhou a medalha de bronze e ele fala, bah, mãe, obrigado por você deixar eu sair de casa há quase 10 anos atrás. E aí vem aquela coisa, se tivesse influência, se tivesse mais chances perto da região onde ele estava, ele não precisaria ter ficado longe da família dele tanto tempo, que poderia ter ajudado ele a ganhar mais cedo e ele não ter ido para uma Olimpíadas tão tarde. Então tudo acaba enrolando uma coisa na outra, né? O psicológico, o físico, a influência, né? A palavra certa não é influência, mas investimento, no caso. Se tivesse um investimento onde ele mora e tudo mais, tudo uma coisa vai levando a outra, né? Tu falou agora, Brian, e me lembrou duas coisas. Primeiro que o Daniel, que é aqui do judô da Sojipa, ele também agradeceu a mãe, então pra gente ver como que às vezes é só a mãe da gente que tá por nós, né? É a gente e a nossa mãe, porque cadê o incentivo, cadê o patrocínio, né? Cadê o pessoal para nos ajudar? É só nossa mãe. Então, ela e a gente que lute pelos nossos sonhos, né? E foi bem emocionante mesmo, porque ele disse que ele chegava em casa chorando e dizendo, mãe, eu apanhei muito hoje, judô, né? E ele pequenininho dizia, eu apanhei muito hoje, doeu, eu não tô entendendo o propósito disso, sabe? E aí quando tu tem uma mãe que te diz, como ela respondeu para ele, seca o rosto, vamos jantar que amanhã tem outro dia. Tu tem que dormir para acordar amanhã. E ele seca e ele vai, ele janta, ele acorda no outro dia e volta pro treino. E hoje ele ganha uma medalha e dedica ela, a gente entende a importância de um incentivo. Então, quando a gente pede um incentivo do governo, um incentivo de outras áreas para outros esportes, é isso, entendeu? Existem pessoas que estão tentando, só que elas não estão conseguindo, não por falta de capacidade, mas por falta de incentivo. E aí, para não roubar muito do nosso tempo, tu comentou do Bruno Fratos, né? E eu não sei se vocês viram aquele meme de uma repórter que pergunta. Eu achei isso a melhor coisa das Olimpíadas para mim, tá sendo isso, né? As voltas que o mundo dá. Porque ela perguntou na última edição que o Bruno participou como que ele estava se sentindo por chegar em sexto lugar, né? E ele respondeu, tô felizão, né? Tá vendo? Tô bem? Pra não dizer tudo que ele respondeu, né? E aí agora ele vai lá e chega em terceiro e perguntam para ele de novo, como que tu tá te sentindo? E aí agora, genuinamente, ele responde, eu tô felizão. Então, muito legal a gente ver quando dá certo, né? É muito bom ver isso de todos os lados, né? Às vezes na Olimpíada é aí que o pessoal vai começar a ganhar mais apoio de outras partes, mesmo perdendo. A gente tem muita gente que vai reclamar e vai botar o dedo mesmo, nunca tendo tentado nadar, nem sabe nadar e vai xingar o cara que tá nadando, né? Então, só perdão aqui no start tá avisando que a gente tem que terminar. Mas enfim, é toda essa questão psicológica e esse assunto das Olimpíadas, a gente veio falar de Olimpíadas e falou de todo o resto do nosso Brasil aí. A gente sempre tá apoiando o Brasil, né? Do jeito que dá. Mas, enfim, perguntar se vocês têm mais alguma coisa para falar, senão a gente já pede que vocês compartilhem a arte de O que vocês, vocês esperam dessa próxima semana? o que você acha que vai dar aí, vamos lá. Eu só queria agradecer por ter tido esse espaço aqui, dizer que é uma pena da gente não ter falado, que é um absurdo o comitê russo tá jogando. E também falar Vamos mudar o que CNPJ. Fica para parte 2 aí do nosso podcast. Podemos fazer ter gurias. um país sem bandeira. Aí eu só queria dizer também que eu espero, assim, eu não tenho como dizer, né, quantas medalhas o Brasil vai ganhar. Eu só estou na pretensão de que a gente passe de 15 no total, né? Eu cheguei, assim, com esse objetivo, que o Brasil passe de 15 medalhas, não importa se de ouro, prata ou bronze. O meu chute é esse, a gente vai ter mais de 15. Quantas? Tanto faz, desde que passe 15. Contigo, Gi, vai rapidinho. Então, o meu esporte favorito, então acaba sendo o vôlei, né? E eu agora estou um pouco chateada da gente não ter falado do vôlei de praia com um pouquinho mais de atenção. Então, eu exijo que a gente faça a parte 2 para a gente poder falar um pouquinho mais sobre os esportes em geral. E mandar um beijo pro Alisson, do vôlei de praia, que eu sei que ele está assistindo a gente.
Um beijo, viu? Depois a gente conversa lá, tá bom? E óbvio que então a minha torcida é porque ele ganhou ouro de novo, né? Ele trocou a dupla, infelizmente a dupla nova do Bruno, que fazia com ele dupla quando eles ganharam o ouro na última edição, já foi eliminada essa madrugada, uma pena, né? Mas o Alisson segue vivo na competição e eu torço por todos os nossos vôleis que estão aí, torço também pelo nosso futebol, né? E todos os outros esportes que eu ainda vou conhecer e que não conheço, torço para que eles ganhem. Galera, Eu então... torço pra gente ter coração aí, só pra aguentar essas Olimpíadas, né? Porque eu tô infartando toda madrugada. Então, galerinha, esse foi mais um Pode-Tia. Acho que já vamos chamar as gurias para um segundo episódio dessas Olimpíadas. Se vocês quiserem falar o arroba de vocês aí, do Insta, Twitter, Facebook, espacinho rapidinho, e depois vamos dar, liberar vocês. Eu não agradeci, né? Então, muito, muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Achei muito legal o nosso papo aqui. Eu nem sabia o que esperar e, na verdade, foi melhor do que qualquer coisa que eu pudesse esperar. Então, valeu. O espaço que vocês criaram aqui, eu acho incrível. Eu vou continuar incentivando que vocês continuem, principalmente porque quando vocês ficarem famosos, eu quero dizer que eu estive aqui desde o início, tá bom? Para o que der e para o que vier. Então, muito obrigada por vocês fazerem isso de verdade. Vocês podiam estar em casa assistindo as Olimpíadas ou as partes gravadas, porque agora não está tendo. E não, vocês estão aqui fazendo esse diálogo que eu achei mais do que necessário para a gente estar fazendo, né? Meu arroba é Giovana_Milani. Então segue lá se vocês quiserem. Eu não posto nada, mas segue só para eu ter uns seguidores, né? Quem sabe eu poste. Obrigada, pessoal. Futura psicóloga aí, gente, ó, se quiserem contratar. Se dizer que veio pelo Pode-Tia, tem desconto. O meu arroba é Rafa Velão no Insta. Eu sou apenas uma biscoiteira, eu não posto nada, eu tô tentando chegar lá com um pouquinho mais de carinho agora. Mas, tamo aí. Esse espaço aqui de vocês é muito incrível mesmo, é uma coisa muito maravilhosa de ver. E quando vocês estiverem famosos, eu vou bater no peito e vou falar, eu estive no Pode-Tia, o podcast. Sinto muito, meros mortais. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Eu só quero dizer muito obrigado, gurias, mais uma vez por terem aceitado esse papo com a gente. É um papo de bar, como a gente já vem dizendo em todos os podcasts que a gente tem soltado, todas as mídias. Agora a gente está no YouTube, então a carinha de vocês vai estar lá. Vão ficar famosa também. Quero dizer, compartilha para a tia, para o pai, para o periquito, para todo mundo. Brian, quer dar o teu recado final aí? É isso, agradecer as gurias, falar para o pessoal aguardar que a gente vai ter uma parte 2 aí com mais uma convidada que deu um rolê de última hora para variar. Aí foi rolo meu mesmo, eu me perdi. Mas a gente vai ter mais gente aí, já vão anotando se quiserem trazer algum assunto, alguma coisa que a gente não comentou, algum esporte. Se tu quiser comentar com a gente sobre algum esporte que não é conhecido, só chamar os gurias ali, é isso aí, vamos dar. Compartilha com todo mundo aí, valeu. Feito, então, galerinha, tchau, tchau.